Você aí é um daqueles que valoriza a religião e acha que ela foi uma grande contribuição para a humanidade? Ou você faz parte daquele outro grupo que acha que a religião é um mal terrível e que chegará um momento em que ela vai ser superada? Ou então você pertence a um terceiro grupo que não tem religião, mas que também não odeia ela, né? Mas podendo até ter um conceito espiritual do mundo, o mundo tem algum tipo de função, de magia em volta. Ou ainda vocês podem fazer parte de um quarto grupo, os agnósticos, que acham que as alegações religiosas, espiritualistas, elas não podem ser conhecidas. Você pode ter, pode não ter, você que sabe, mas você não pode saber nada sobre elas, então não é uma discussão tão relevante. Seja do jeito que for, né? Essa série de episódios são para vocês. A não ser, é claro, que vocês sejam fideístas, né? Aqueles que acreditam que a religião e Deus não são penetráveis pela razão. Aí, nesse caso, esses episódios não são para vocês. Se você for um fideísta, você acha que o discurso racional não cabe à religião dentro dele. Seja para explicar a religião, seja para atacar a religião, seja para reforçar a religião, esse discurso racional não comporta o objeto da religião e, portanto, não faz sentido você ouvir esse programa. Nesse caso, vocês acreditam que a razão é uma ferramenta capenga, né? Muito limitada e que só resta a nós, seres humanos, acreditar e botar todas as fichas na fé. Ela é a única via para chegar em Deus ou via da religião. Então, se você não é desse tipo de pessoa e quer fazer um tour panorâmico pela filosofia da religião, eu me chamo Pedro Cortá, estou aqui com o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Tem um livro sobre filosofia da religião que é clássico da filosofia da religião. Ele tem esse nome mesmo, né? Filosofia da religião, e é do grande autor Urbano Zilles, que tem um nome muito peculiar. E esse vai ser o guia desse nosso panorama, desse nosso episódio. Eu não sei se esse livro é clássico mesmo ou é pra gente clássico, porque a gente aprendeu filosofia da religião com ele. Mas esse aí é o livro que você queria obrigar a Pamela a fazer um roteiro sobre esse, como pedágio, para entrar aí no hall de estreantes do Não Precisa Copiar, é esse mesmo? É esse mesmo, né? Que eu falei para ela que se quisesse fazer parte do programa, tinha que ser com esse, começando pelo Urbano Zilles. Mas ela se rebelou, não fez o programa. Então, tamo aí. Bom, primeira coisa que vale a pena apontar é que a religião ela é estudada por várias disciplinas. Então você tem estudos de sociologia, você tem estudos de psicologia, você tem estudos de medicina que envolvem a religião. O pessoal do NUPES aí tem umas pesquisas sobre saúde e espiritualidade. E também áreas, né, mais tradicionais que você pode imaginar, como por exemplo a história das religiões. Então, não é de admirar que a filosofia também tenha se debruçado, né, sobre o fenômeno religioso com esse intuito, né, de esclarecer, de compreendê-lo melhor. Então, o ser humano, crente ou descrente, porque muitos dos filósofos das religiões eram crentes ou até mesmo ateus, eles se voltam para esse mistério, né, da existência humana, que é o fato de que as pessoas têm religiões e acreditam em Deus, e ele se volta para isso tanto para tentar fazer uma espécie de explicação, de argumentação, ou para tentar desmascarar a religião. Então já entendemos que a filosofia da religião vai tentar estudar a religião através dessa sua magnífica ferramenta, né, a razão. Mas pergunto, o que está sendo chamado de religião aqui, Pedro Cortá? A gente não está falando da parte mais cultural da religião, assim, as religiões que existem, como elas são, não. A gente está falando daquele sentimento mais íntimo da religião, daquele natureza metafísica, assim, do que a religião acredita ser verdade e como ela se coloca diante do mundo, da história, da realidade, da existência humana. Então o ponto que a gente quer discutir é a religião como uma atividade essencial do ser humano, né? Que se volta aos fundamentos do ser, da realidade ou da totalidade. E esse tema ele é explorado desde o início da filosofia, mesmo que antes dos pensadores que o Rodrigo vai trazer aqui, ele não tenha recebido esse título, né, de filosofia da religião. Se a gente for pegar lá no começo da filosofia com os pré-socráticos, né, o Anaximandro chamava de fundamento originário, o Parmênides de ser imutável, Heráclito de logos ordenador, o Anaxágoras de princípio do movimento, nous. Então ele sempre se refletiu acerca desse fundamento do ser ou da totalidade, só que cada hora a gente dava um nome diferente para isso. Então, dessa análise da cosmologia, isso discurso sobre filosofia da religião vai evoluir muito e vai ser na modernidade que ele vai ter uma grande transformação metodológica, que é o critério aí de demarcação que o Urbano Zilles usa.
E com essa passagem da era medieval para a modernidade, nós temos o sujeito e a subjetividade sendo colocados no centro dessa produção do conhecimento humano, né? Eu não sei você, Rodrigo, eu acho uma barbaridade fa- não mencionar os medievais, esse livro, entendeu? Eu acho, pô, como assim, cara? Que é isso? Eu acho que o Falar que corte aquilo ali é... dele é aquele corte meio que o pessoal faz com a gente lá também, né? Não era ainda filosofia da religião, era uma outra coisa e só se torna filosofia da religião posterior a Descartes. Eu acho que esse é um pouco o ponto, é discutível com certeza isso, né? Pode ser, mas ainda acho esquisito. Vai lá. Mudou-se o paradigma metodológico e nesse processo de avanço da modernidade se coroou a ciência e os métodos experimentais como assim os melhores em obtenção do conhecimento. Então isso torna relevante na hora de se discutir qualquer prática que você tentar chamar aí de científica. Então se o paradigma se deslocou para a subjetividade, a forma de abordar o tema da religião também vai mudar, né, Pedro? E a primeira pergunta que se coloca é: existe uma capacidade humana para a religião? A questão aqui é se o ser humano já tem em si, inato, a priori, uma capacidade religiosa, ou existe um sentimento irracional em todos os seres humanos, ou ainda esse processo de autoconhecimento que o ser humano tem, que todo mundo tem, maior ou menor dose, é a partir dele que se constrói uma religiosidade? E o grande questão aqui de distinção, né, que a filosofia da religião vai se diferenciar da teologia, porque ela não vai tomar a revelação como fato inquestionável, segundo o qual a gente vai iniciar a discussão. Então ela vai fazer exatamente o oposto, vai colocar sobre questão a religião como um todo. Então vai discutir a religião, a experiência religiosa, o conceito de Deus, de maneira crítica, que a gente poderia chamar. Por isso, a filosofia da religião ela não se contenta com a religião como ela é dada e apresentada pelos praticantes da religião. Ele tenta entender a religião como um todo, buscar aí uma essência da religião. E assim ela vai tentar capturar essa essência, analisando tanto essa dimensão interior, que a gente poderia chamar da religião, né, que é a fé ou a meditação, quanto a exterior, que é o culto e a pregação. E aí ela vai buscar tentar entender de que forma a crença numa garantia transcendente e na salvação se envolve com as práticas aqui, né, terrenas, que são aí ligadas à ética e ao culto dessa religião. Então esse é o ponto. A filosofia da religião se difere da religião na medida em que ela é o estudo da religião criticamente refletido, né, usando a razão. O não precisa copiar, receber um apoio fantástico de uma instituição, praticamente uma religião. E qual é o nome dessa religião, Pedro? Chama-se Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, alguma coisa que você quer proteger a sua marca, entre em contato com eles, tem as coisas aí na descrição. Segundo Hegel, as duas buscam a mesma coisa, que é a verdade, só que essa verdade sobre o absoluto se apresenta, no caso da religião, como representação e sentimento, e no caso da filosofia, como conceito. E aí toda essa discussão, né, feita em torno da religião, do conceito de religião, ou do possível estudo da religião através da filosofia da religião, ele acontece ali nesse movimento iluminista, que sofre grande influência das ciências experimentais, e essa coisa vai se complexificando. Aí nesse período você tinha três possíveis atitudes diante do fenômeno religioso. A primeira atitude é a negação total da religião. A segunda, a aceitação total da religião. E a terceira são as perspectivas empíricas da religião, que já já a gente fala sobre elas. Dentro dessa chave de negação da religião, a gente vai ter uma visão da religião como ideologia no sentido de falsa consciência sobre a realidade. Entre eles estão, nessa chave, né, o Feuerbach, o Freud e alguns marxistas. O primeiro que foi falado aqui, o Feuerbach, ele quer uma reconexão com a vida natural do ser humano. Ele defende que a religião nada mais é do que um abandono do mundo, uma fuga da verdadeira vida, um adiamento da vida. E que isso vai provocar um adiamento também da felicidade, da justiça, e ele quer inverter essa polarização aí. Ele quer então que a gente busque realizar tudo isso agora, em vez de jogar isso para frente com a religião. Se não me engano, Pedrão, esse daí é aquele que o Marx e o Engels vão se amarrar. Aí eles vão se apropriar desse cara e que vai dar naquela clássica frase, né, a religião como o ópio do povo. Essa frase é do Feuerbach ou é do Marx e do Engels? Fiquei confuso agora. Eu acho que ela é do Marx, do Engels, mas ela é uma releitura do que o próprio Feuerbach disse, entendeu? Ela é uma absorção da filosofia da religião do Feuerbach, entendi. Isso. E aí, então, para essa turma, a igreja ela é uma instituição política e socialmente ela atua de forma reacionária como um obstáculo do progresso humano e da conquista aqui concreta humana de justiça.
aqui, agora. A igreja, então, ela serve como um obstáculo da luta de classes porque ela justifica o status quo. Ela justifica a forma como as coisas estão e pega toda aquela tensão ali da luta de classe gerada pela exploração e joga ela numa nota promissória para o futuro. Ah, você tá fudido aí, você é um escravo no Império Romano, você é explorado hoje, mas você vai ser salvo e lá no paraíso vai ficar tudo bem. Aqui não dá. O segundo nome que a gente citou, o Freud, vai ser parecido, mas diferente em alguns momentos. Tá? Por exemplo, ele vai ser uma perspectiva um pouco mais cética e também vai postular a superação da religião por essa razão crítica, essa razão científica, no caso dele, através da ciência e a psicanálise. E quando isso acontecer, vai se abrir um futuro maravilhoso, tendo em vista que essa fase religiosa infantil foi deixada para trás. Então, aqui no caso do Freud, a verdade era de posse exclusiva da razão. E a fé é algo a ser extirpado da humanidade. Então, tanto no primeiro quanto no segundo caso, eles vão recorrer à natureza e à ciência da época para tentar dizer que a religião é falsa. Então, ela é uma pura ilusão. Já na outra chave, né, da aceitação total da religião, nós temos as tradições modernas que tentaram criar uma compatibilidade ou demonstrar uma compatibilidade entre a religião e o mundo moderno tecnocientífico. Então, por exemplo, a teologia natural é um exemplo disso, a filosofia transcendental vai ser um exemplo disso, algumas perspectivas existencialistas vão ser um exemplo disso, e as perspectivas empíricas da religião também vão ser um exemplo disso. A teologia natural vai tentar encontrar na modernidade um lugar para a fé dentro da experiência humana, que está passando por todas essas transformações que a gente discutiu. Por ser muito conectada com a metafísica do século XVIII, ela vai se apoiar muito na ideia de razão teleológica. Né? Esse conceito de razão teleológica ele era usado para deduzir tanto a essência de Deus, quanto a essência do mundo, quanto a essência do ser humano. Então, a metafísica que vai apoiar essa conexão entre religião e razão vai ser justamente essa. A ideia aqui é que se a razão consegue nessa metafísica alcançar o ser, bom, a religião nada mais é do que a faceta transcendente da existência do ser. Então, isso também é possível de ser feito pela religião. Já na filosofia transcendental, a religião é entendida como um elemento ahistórico. E todas essas representações históricas elas são preenchimentos, né, dessa necessidade, dessa vazão profunda da essência da religião humana, mas que está totalmente vinculada à própria razão e à busca daquilo que escapa às ciências. Então, a religião ela vem cobrir a lacuna que é deixada pelas ciências. Por fim, as concepções existencialistas e personalistas de religião apontam uma grande intimidade entre razão e religião, na medida que a própria condição humana e a existência clama por um absoluto, por algo que é inefável. Já na terceira chave, nós temos a descrição empírica da religião. E o que consiste isso? São as tentativas de você fazer um olhar para elementos da religião, em geral elementos externos, históricos, psicológicos, sociológicos ou linguísticos. Essas pesquisas empíricas vão tentar explicar a estrutura do fenômeno religioso, sem se importar tanto em dizer se ela prova alguma coisa sobre realidade metafísica ou não. Um outro elemento fundamental a ser citado nessa introdução à filosofia da religião é que quais são suas tarefas, né? O que a filosofia da religião deseja executar? Em primeiro lugar, ela não pode ser nem uma religião filosófica e nem uma filosofia religiosa, porque se ela fosse qualquer uma das duas, ela estaria tomando partido de uma religião, sacrificando a sua independência em relação a todas as outras religiões e abandonando o motor, né, seu combustível, que seria a razão pura. O que isso daí que o Pedro falou quer dizer? Que tem que ser 100% filosófica, com problema filosófico, método filosófico e objetivos filosóficos. Eu brinco com meus alunos, Rodrigo, quando eu estou dando aula de filosofia da religião e a gente vai estudar o problema do mal, e a maioria dos cristãos hoje sabe a resposta para o problema do mal que foi dada por Agostinho. E aí eu falo com eles, olha, isso daí foi pensado por um filósofo específico do catolicismo, mas não importa. Por que não importa? Porque não importa se eles não leem as confissões ou a Suma Teológica do Aquino na sua formação religiosa. O que importa é que o Agostinho estava fazendo filosofia da religião. Então esse problema filosófico do mal, que não era só um problema cristão, ele pode ser utilizado porque as ideias que a razão produz estão aí para ser usada, né? Eu sempre comento, Pedro, que um dos cuidados que a filosofia da religião tem que ter, né,
é não cair no que a gente chama de reducionismo. Os meus alunos ficam tudo doidos. O que é isso, reducionismo? Reducionismo é você acabar criando um espantalho, né, simplificando elementos da religião e tratando esse elemento como se fosse a religião ou tudo que a religião pode ser. Então, por exemplo, a gente citou o Freud e o Feuerbach. Muitas pessoas vão dizer que eles fazem um reducionismo, né? Um reduz a religião à libido e o outro a uma mera alienação sociopolítica, como se a religião não tivesse outras dimensões. A gente vai investigar o fenômeno religioso como um dado originário e irredutível do ser humano. Você acredite ou não, e se questionar se ele está levando alguma resposta metafísica sobre Deus e sobre a natureza da realidade. Muitos vão se levantar contra essa tese, né, da religião como fenômeno originário, dizendo que ela é uma consequência da deficiência humana, da ignorância humana, da impotência humana, da fuga do ser humano da responsabilidade das dificuldades impostas pelo mundo e pela vida. Então, você vai ter isso também. A gente vai ter vários autores ateus que vão colocar, como a gente já apontou o caso do Feuerbach, que fala que a religião é uma espécie de alienação, e de Marx, que coloca a religião como um ator social reacionário, mas também como gente como Nietzsche, né? Que vai ver ali uma debilidade que a religião traz ali para os seres humanos, e toda essa questão aí dos impulsos do Freud, que você colocou também. E de outro lado, nós veremos também os arautos teístas, né? Aqueles que vão tentar compatibilizar a religião com a razão, a fé com a razão, mas que também podem cair em algum tipo de reducionismo. Então a gente tem que ficar ligado no reducionismo tanto dos ateus quanto dos teístas. Então vamos ver, será que Kant, Spinoza e Hegel também vão produzir algum tipo de reducionismo? Tem que ficar ligado nisso aí. E tem a melhor resposta de todas, que é a do Schleiermacher, que vai vir aí. Cara, o cara fez só uma propaganda do autor dele, do mestrado, vocês viram? Nem falou nada, só meteu essa. Então o fato é que tem para todo gosto, né? Os nossos episódios vão tentar capturar todas essas dimensões e reflexões sobre a religião a partir de um ponto de vista filosófico, tanto de ateu quanto teísta. Se você gostou desse episódio, você pode ajudar muito a gente curtindo e compartilhando esse vídeo com quem tem interesse no assunto. Então o que você vai fazer agora? Você vai deixar um comentário, falar se você gostou, se você odiou, se você detestou, você vai se inscrever. Você vai dar uma conferida na playlist desse episódio, porque muitas das vezes a gente tem outros episódios relacionados com esse tema, até mesmo continuação desse tema.